muito bem-vindo ao nosso canal o Método Radaik, onde você identifica como que através dos seus gestos ao escrever é possível ter uma qualidade de vida melhor, encontrar desenvolvimento pessoal, mais saúde, mais leveza, porque você passa a se entender através dos seus gestos ao escrever. Se você é nova aqui, acabou de me encontrar pelo YouTube, então aproveita, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você está chegando agora não, mas já é, né, o nosso querido frequente, né, participante, aproveita e também clica aqui embaixo que a gente tem aquele curtir. Isso ajuda sempre, tanto a mim quanto o canal e a muitas pessoas a entenderem que existe uma maneira de se relacionar melhor, de encontrar, sim, mais satisfação na vida, entender de que maneira você pode se encontrar com as pessoas e se sentir bem nessa relação, né? O relacionamento é a base da nossa vida. Então aproveita, já faz isso, porque o YouTube entende que você gosta desse conteúdo, distribui para mais pessoas e passa a ajudar muito mais pessoas. Então, seja muito bem-vindo e aproveita, porque hoje a gente vai falar de um medo. Isso, o medo de ser criticado. Esse é um medo enorme que muitas pessoas têm. Eu mesma já tive bastante desse medo e algumas vezes eu também tenho. Depende da situação ou do momento em que eu tô, esse medo volta e vem falar comigo. Então, pensando aí nessa situação que a gente enfrenta, né, que é o medo de ser criticado, eu resolvi fazer esse bate-papo super legal para que você possa identificar tanto com você quanto de repente com algum colaborador, com algum cliente que você vem atender, se você for coach ou se você for um líder, você vai conseguir identificar nos seus liderados ou nos seus alunos esse medo e passar a ajudar as pessoas de uma maneira mais pontual. Mas antes de a gente falar em ajudar, a gente precisa entender. A gente só consegue dar mão para alguém e trilhar esse caminho mais uma vez se esse conhecimento servir para você. Se isso for só mais um conhecimento no seu montão de PDFs que talvez você tenha aí no seu computador, não vai te servir. Você vai esquecer, não vai funcionar. Então, para que você sirva de luz e seja um ponto, né, de a consciência que vai te ajudar a levar tanto a cura para você, quanto para as pessoas que você ama, da sua família, dos seus amigos, isso tem que servir primeiro para você. É igual a máscara de oxigênio no avião, não é? Quando cai o oxigênio, a máscara serve para você pôr primeiro em você. Então, que esse conhecimento comece a gente entendendo como funciona aqui, para poder levar para o outro, né? Então, o medo de ser criticado, ele é, em primeira instância, uma das coisas que a gente tem ouvido falar muito, que é a tal da vulnerabilidade. A gente tem uma autora chamada Brené Brown, onde ela fala que a coragem de ser quem você é, né? A coragem de ser vulnerável, a coragem de ser si mesmo. E esse medo de ser criticado está diretamente ligado a esse medo. A gente tem medo do que as pessoas podem falar de nós, a gente tem medo do como elas nos veem. Em especial, o maior de todos é de demonstrar certa fragilidade, demonstrar a fraqueza que você talvez não domine algo como você gostaria. E isso é uma questão que acontece com muitas pessoas, né? Não é só contigo, não. Quando você tem uma fragilidade dessa, tudo que você faz é tentar sair. O teu corpo, ele entende que você tem que, ó, na fuga, tem que vazar, tem que sair daquela situação. Então, essa sensação de que alguma coisa vai acontecer, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, na parte das mídias sociais, com dificuldade de fazer live, com dificuldade de aparecer, justamente por esse bendito medo de ser criticada ou criticado. Então, para a gente superar esse medo e entender como que ele funciona na gente, a gente precisa, essa primeira coisa, saber se a gente tem, né? Ou saber se, por exemplo, você acha que você tem medo de ser criticado, mas na verdade não é isso, é outra coisa. Em especial, está relacionado à vulnerabilidade.
A vulnerabilidade, o que que é isso? É uma característica de pessoa que pode estar com o sentimento de ser sujeita à crítica, de demonstrar imperfeições ou incoerências, incongruências, conflitos, né? Por exemplo, você vai ser chamado para fazer uma palestra ou vai abrir aí, sei lá, uma rede social para falar de um tema e você domina o assunto, mas ainda não sabe tudo o que você gostaria. E aí você fala assim: "Mas e se alguma pessoa me perguntar uma coisa que eu não sei, como vai ser?", né. Esse seu receio de demonstrar essa fragilidade vem aí acompanhado do medo da crítica, óbvio, né. E essa, vulnerabilidade, ela acaba atrapalhando as pessoas, né. A pessoa que tem vulnerabilidade, ela também tem uma dificuldade com a autoestima. É algo que ela precisa olhar, né. Quando a pessoa se conhece, quando a pessoa tem uma autoestima mais trabalhada, ela vai conseguir superar sim esse medo, chegar, se colocar, falar o que pensa, como ela se propõe. A vulnerabilidade, ela acontece quando a gente está numa posição de risco. Se você estiver aí sentado na sua casa assistindo, você não está se sentindo vulnerável, normal, você está aí sentado, numa boa. Agora, se você estiver exposto a um determinado risco, alguma determinada situação, essa vulnerabilidade vai aparecer. E quando ela chega, você tem uma grande oportunidade, né? Toda semente de fracasso vem acompanhada com uma semente de sucesso. Por quê? Lembra, em todas as nossas conversas e bate-papos que eu digo sempre, quando a gente tem um lado de alegria ou de um sentimento qualquer, automaticamente teremos também o outro. Isso é natural que aconteça. A gente sempre vai ter presente as polaridades, né? A luz e a escuridão, a alegria e a tristeza. Essas sementes vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre como funciona a nossa cabeça, né? E o que que a gente tem que fazer? Então, por essa sensação de que você pode ficar insegura no que falar, você pega e evita, né? Você evita essa situação. Mas, ao mesmo tempo, aquele momento onde você está se sentindo vulnerável, se você tiver uma estabilidade emocional para controlar aquilo, você vai ter uma grande oportunidade. E a René Brown, que é essa autora desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala exatamente isso. Quando você se coloca, se permite viver essa vulnerabilidade, grandes oportunidades vão acontecer. Tem uma das frases que ela menciona do presidente Kennedy, que diz assim, que as coisas acontecem para quem está no palco, para quem está na arena. E é verdade. Quando vai acontecer a possibilidade de você ter certeza absoluta que você vai chegar numa rede social e ninguém vai te criticar e que ninguém vai falar nada para você, se até dentro da sua família, com as pessoas que te conhecem, você é criticado, eu sou criticada, por que é que você acha que você vai chegar num lugar e que ninguém vai te criticar? Então, percebe como esse medo, ele é muito infundado, ele é mais um medo mental do que um medo real, né? Porque você vai ser criticado de qualquer jeito. E quando você banca esse medo e fala assim, eu vou mesmo com medo, não é assim que fala? Coragem é a ação de agir mesmo diante do medo. Essa postura vai te trazer oportunidades. Mas a vulnerabilidade, enfrentar esse meio do caminho, não é só bom. Tem sim a parte boa de você poder conquistar algo. Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve diversas situações aí, onde nós tivemos oportunidades de mostrar nossos trabalhos na internet, tivemos aí oportunidades de mudança mesmo, não só na internet, mas dentro da casa, como todo mundo ficou meio junto, vieram dificuldades. Toda vez que vem a dificuldade, a semente do êxito vem junta. É natural que isso aconteça. Muitas pessoas, que eu já ouvi, muitas e muitas, dizendo: Letícia, eu fiquei mais perto dos meus filhos e da minha família durante a pandemia, mesmo sendo um momento difícil. Então, a vulnerabilidade, ela vai trazer sim essas sementes muito positivas de você saber aproveitar a chance para você lidar com as situações e a abertura que te vem.
Só que quando você está vulnerável, a sua fraqueza também fica exposta. A sua dificuldade de lidar com as coisas fica evidente. E aí que ocorrem os problemas. É nesse momento onde nós precisamos ter um pouco mais de atenção. E esse também é um dos motivos que eu quero falar hoje aqui. Embora a gente saiba que a vulnerabilidade é uma oportunidade, sim, de você aproveitar, de você criar conexões, de você mostrar mesmo para as pessoas que você está insegura, mas você está falando, né? Isso é bem legal. E todo mundo sente, né, a vulnerabilidade. Ela tem 2 lados, tá? E ela tem um lado bom, né, que agora é a moda falar disso, mas ela tem um lado muito ruim também, né? E quando você, como líder, chefe, gestor, tá aí trabalhando e você tá fazendo uma seleção de candidatos, você precisa se organizar e entender se aquela pessoa vai ser, vai estar apta a desempenhar alguma atividade. Você precisa saber como ela lida com a vulnerabilidade, como é esse tema para ela, como que ela consegue olhar para algo, sentir que vai ter que fazer de última hora. Quantas vezes você no seu trabalho teve que tomar decisões sem estar preparada ou preparado rapidamente? Então, o aspecto do medo de ser criticado, da vulnerabilidade, é um tema muito importante dentro do trabalho, dentro das empresas, dentro de uma seleção de candidatos, até para a sua vida pessoal. Claro, porque imagina assim, ó, você fala assim, ah, não, só vou, por exemplo, na vida pessoal, ah, só vou ter filho se eu souber se vai dar certo, que o filho vai dar tudo bem. Não vai ter como, né? Eu tenho medo de ter filho, porque eu não sei o que vai acontecer. Não vai saber nunca, né? Porque ninguém sabe, percebe? Ah, não, eu só vou entrar num relacionamento se eu tiver certeza que essa pessoa não vai me trair. Não existe isso, né? A partir do momento em que você está numa relação, seja profissional ou pessoal, você está exposto ou exposta ao risco de ser criticado, ou de ser traído, ou de não ser como você imaginava. E as chances de não ser como a gente imagina, elas são grandes, porque a gente, na nossa cabeça, faz uma leitura do mundo como é o nosso mundo interior. Só que o nosso mundo interior não é como o mundo de verdade. Então, ai, nossa, que tema. Não, presta atenção, vem comigo que você vai entender. A vulnerabilidade tem o seu lado muito positivo, de te dar o ímpeto, o ânimo para você aproveitar uma oportunidade, tá? De você superar, de você ir adiante. Mas a vulnerabilidade, se você não souber lidar com ela pode deteriorar a sua confiança e ela pode deteriorar uma relação, ela pode deteriorar e desgastar um relacionamento profissional e você esperar que a pessoa vai corresponder de uma maneira positiva por ela ter sido promovida, às vezes ela não corresponde. Às vezes a promoção para ela é um problema, porque ela se sente muito exposta, muito fragilizada. Alguém pode descobrir algo que ela não saiba se vai conseguir lidar. E às vezes não é por mal, mas é só porque ela tem essa sensação, esse sentimento interior. Então, a gente precisa saber o quanto essa vulnerabilidade ela é positiva ou negativa. A pessoa vai saber lidar com esse momento ou ela vai sucumbir ou ela vai ter algum problema maior? Então, como que a gente sabe se esse medo de ser criticado ele é real em um manuscrito? Como que a gente sabe se esse medo de ser criticado, de ser vulnerável, é uma coisa que a pessoa vai transcender, vai passar, vai tirar de letra, por mais que ela seja exposta a uma situação nova onde ela não tenha controle? Será que existe um caminho para descobrir isso? Sim, tem. Na escrita, eu consigo identificar como essa vulnerabilidade é vivida por essa pessoa, como a personalidade dessa pessoa, como a mente dela funciona, de que forma que esse processo dentro da cabeça dela existe. Será que ela vai ficar bem? Então, você que está aí assistindo, nem imagina que isso é possível, mas eu te conto já que é. E é uma das coisas que eu faço também no meu trabalho. Então, a gente saber o quanto uma pessoa está sendo afetada ou não vai estar ali nos gestos dela ao escrever, como ela lida com isso.
Por exemplo, você tem que ter uma certa linha para seguir com essa pessoa, né? Eu já vou falar, não, daqui a pouquinho eu já falo os traços, mas, por exemplo, se você detecta que você tem um colaborador, uma pessoa que trabalha com você, um cliente, alguém que está próximo de você, que tem essa situação da vulnerabilidade, é importante que você descubra se isso vai ser ruim para ela ou não, né? E se você identifica que aqueles traços são negativos, pode ter certeza que você vai precisar fazer um follow-up, você vai precisar fazer em especial, identificar como ela vai lidar com isso. O primeiro ponto para você fazer isso, qual é essa sequência, né? É você saber o quanto esse colaborador ou essa pessoa é afetada pela vulnerabilidade. Tem pessoas, por exemplo, que passam por situações de exposição e que aquilo não afeta ela muito. Ela vai para casa dela, ficou meio nervosa, deu um suador, uma sensação de que, ai meu Deus, o que que os outros vão pensar? Mas ela é passageira, ela é muito rápida. E a pessoa vai embora para casa dela e fica tudo ok, né? Passa um outro dia, isso é normal, isso acontece com todo mundo, comigo também. Quando eu vou fazer um vídeo, uma live, quando eu vou fazer uma palestra em algum país, falar um idioma diferente, estar numa sala de aula com aluno, eu tô sempre também com essa sensação. Ai, nunca sinto? Lógico que eu sinto, eu sou uma pessoa humana, a gente sempre tem esse sentimento, isso faz parte. Mas o que acontece? Ela é natural, ela vem, ela passa e segue. Não é uma coisa que vai afetar a vida e vai impedir de realizar as coisas. Então, quando isso passa normal, então o primeiro ponto é você, ao identificar, observar como isso afeta a pessoa. É o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa ter atenção é você fazer um acompanhamento. O que que é um acompanhamento? O acompanhamento vai te ajudar a perceber se essa pessoa age assim. Será que é só no trabalho? Só na casa dela? Em que momentos que ela se sente extremamente exposta? Eu conheci uma pessoa que tinha problemas de falar assim: olha, eu não consigo fazer fotografia porque quando eu tô num lugar e tem muitas pessoas olhando para mim, eu não gosto, eu não consigo fazer um clique, porque ao olhar para o lado e vejo que tem gente olhando, eu me sinto com vergonha e eu até guardo a câmera. E essa pessoa é um profissional, né? Tem outra profissão, faz fotografia e essa pessoa sofre com esse sentimento. Então, né, note, a sensação de alguém ver ela clicando já faz com que ela guarde a câmera. Então, esse tipo de vulnerabilidade é prejudicial, porque faz com que a pessoa não siga com o seu projeto. Às vezes a pessoa ia ter um momento maravilhoso, mas ela ainda não tem ferramentas para lidar com isso internamente. Então, se você percebe que a pessoa chega nesse nível, essa vulnerabilidade, não adianta você fazer a pessoa, ah, não, você não tem que. Imagina eu falar assim para essa pessoa, ah, não, não liga não, deixa as pessoas olharem. Não é isso, porque se fosse isso, ele já tinha feito, não é? Você acha que é fácil assim? Não é. A pessoa tá lá se sentindo mal, essa fala até é meio, né, sem noção. Então, tem que tomar bastante cuidado da maneira como a gente trata, porque a dor, embora eu não sinta essa dor, embora isso não seja um problema para mim, essa fala muito, tipo, que bobeira, né? No fundo, é mais ou menos isso que a pessoa tá olhando, é pouco empática. Quem sente o sentimento, a dor que aquela pessoa sente, tem todo um histórico. Muito provavelmente, essa vergonha social de que alguém olha é algo que já vem, ó, de tempos, de tempos. Para você pode não ser um problema, mas para essa pessoa é. E existem situações que elas são realmente fobias, que são problemas que vêm, que a pessoa nem sabe que já é da infância. E às vezes até de quando ela estava na barriga da mãe. Às vezes, quando a mãe estava grávida e a mãe se sentiu vulnerável e a mãe se sentiu como vai ser. A gente não sabe o momento dessa mulher que teve essa vida. Então, quando você fala sobre sentimentos, você tem que contar que ele não vem só com você. Nós temos uma derivação que vem da nossa família.
A gente tem a nossa personalidade, que ela é formada como? Ela é um fator biopsicossocial. O que que é isso? A sua personalidade, ela é formada conforme o seu DNA, o que vem da sua família, a parte social, como você recebe essas críticas durante a sua época de escola, por exemplo, isso também vai te movimentar, né? E a parte psicológica, será que você herdou algum problema psicológico? Pode ser também. Então, a personalidade, ela é formada por essas dimensões, vamos falar assim. Então, quando a gente ouve alguém falar esse tipo de coisa, a gente não pode ser tão sem empatia de falar esse tipo de coisa, né? Para a pessoa é complexo. E você, como um líder, um gestor, uma pessoa que está liderando um grupo, é bom saber disso, porque ao perceber que existe alguém na equipe que tem esse comportamento, você pode ficar atento. E ao final aqui da nossa bate-papo, eu vou te falar como você vai enxergar na escrita da pessoa, se é algo que você tem que ficar preocupado, em que sentido? De orientar essa pessoa a procurar uma ajuda, uma terapia, e falar com um psicólogo, alguém que possa auxiliar ela a dar um passo maior. Não é todo mundo que sente esse medo que é igual para todo mundo. Existem momentos que são esses problemas, e você aqui vai saber, né? O que eu vou te falar já já. O terceiro ponto é você saber os potenciais riscos, né? Quais são os potenciais riscos de essa pessoa desenvolver? Ela pode realmente deteriorar a sua capacidade, o seu rendimento, o trabalho pode ficar cada vez mais difícil, ela não render, não trazer resultados para você, para a empresa. Como clientes, e você é coach, ou se você é terapeuta, ou se você é psicólogo, o seu paciente, a pessoa pode até desistir de ir na sessão se a gente tiver uma postura que, ao invés de acolher, afaste essa pessoa. Então, é importante saber, né, que essa faceta do medo de ser criticado, da vulnerabilidade, pode sim deteriorar uma relação profissional. E isso pode ser ruim para os dois lados. Para quem perde, né, o cliente ou o funcionário, o colaborador, e para a própria pessoa que vive esse problema. Eu acredito que a nossa sociedade ela vai ser melhor com o conhecimento. Quando a gente olha para as pessoas, entende melhor como elas funcionam, e aí sim a gente consegue ajudar. É como se a gente estivesse fazendo uma travessia durante muito tempo, né? E essa travessia tem pontes. E para atravessar essas pontes, a gente precisa saber como pegar na mão de cada pessoa. E às vezes, se você não for fazer trabalho individual, porque você tem que liderar uma equipe com muitas pessoas, mas pelo menos dá um caminho, uma direção, né? Isso é bem importante. Então, com esses três pontos em mente, que é saber o quão profundo aquilo é para a pessoa, né, para a pessoa que você tem ali na tua frente, ou para você, o quão profundo o medo de criticado é, porque medo de ser criticado é vulnerável, todo mundo tem. O segundo ponto, que é o acompanhamento. Perceber, acompanhar se a pessoa, ela tem, quais são os momentos que ela sente esse medo de ser criticada e o impacto que isso tem na vida dela. Ela sente medo de ser criticada e não vai numa festa, ou não vai, por exemplo, trabalhar. Simplesmente chega algum dia em que é necessário que ela esteja ali, ela fica com dor de barriga, ela inventa uma coisa e ela não aparece. Então, essas situações precisam ficar de olho. E o terceiro ponto, que é observar que esse potencial risco, porque ou a pessoa vai aproveitar a oportunidade e vai alavancar a carreira e vai alavancar os resultados que ela tem, ou ela vai cair na deteriorização. Ela vai começar a não trazer resultados, ela vai começar a evitar o contato com as pessoas, a ir para o ostracismo, que é ir para dentro, né, da casinha, não querer contato com ninguém, ai, não aguenta as pessoas são complicadas, e botar a culpa em todo mundo. Por esse motivo, é muito importante que a gente faça essa observação dessas três etapas iniciais. Outra coisa também que é muito danoso, que eu quero que você saiba, é que quando essa vulnerabilidade ela é nociva,
ela é ruim, ela de fato é um risco. Não é mais como a gente falou agora há pouco da Brené Brown. Não é mais aquela coisa assim, ah, seja corajoso e vamos aproveitar as oportunidades e viver bem, que bom, maravilhoso. Muito legal, ok. Mas imagina que não é esse caso mais, tá? Aqui a gente vai falar de uma vulnerabilidade que é o lado B, tá? O lado difícil. As pessoas que têm sentimento de culpa, a vulnerabilidade é bem ruim. Então, se durante um processo de análise ali da escrita, você já identifica processo de culpa, a pessoa não, nossa, fez uma coisa errada, ela se mata, se critica, isso é um problema, ela não consegue dormir, ela fica perguntando para todo mundo por que que aquilo aconteceu, por que que o fulano, sei lá, não falou, não respondeu o WhatsApp para ela. Às vezes a pessoa não respondeu porque não deu tempo, mas quem fica com esse gosto fala assim, puxa, não respondeu, o que que foi que eu fiz? Quando esse sentimento de culpa é muito grande, a vulnerabilidade só vai fazer mal. Não vai ajudar a pessoa. Não vai. Não vai, porque ela já tem um sentimento de culpa. Então, imagina que se ela fica vulnerável, com medo de ser criticada, isso vai aumentar 200%. Outra coisa também, que é o lado do risco, lado da parte difícil da vulnerabilidade, são pessoas que têm dependência. O que que é? Para eu ficar bem, para eu me sentir bem e falar que eu fiz um bom trabalho, eu dependo que as pessoas me elogiem. Eu dependo que as pessoas estejam na minha live. Eu vou abrir o computador, vou fazer uma live. Não entrou ninguém na live, eu vou falar, nossa, ai, nunca mais eu vou fazer isso. Isso é uma dependência de uma aprovação externa. Então, se isso acontece, esta pessoa não tem condições de passar pela vulnerabilidade e ter uma ascensão, né? Já são características da personalidade que dificultam, né? Só vão dificultar e piorar o problema que pode chegar na deteriorização, né? No evitamento, Eu vejo muitas pessoas, né? No mundo digital, a gente vai acompanhando e eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras que dizem assim, eu desisti das mídias sociais. Eu não quero mais fazer isso, não gosto e porque eu tenho dificuldade de aparecer, de falar, porque ninguém entra nas lives. Realmente, isso é fato, isso é verdade. Hoje eu estou fazendo essa gravação aqui para você. Eu não sei se isso aqui vai dar certo. Eu nunca sei. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? E espero que chegue aos ouvidos de quem precisa. Porque por algum motivo eu escolhi esse tema para falar. E por algum motivo eu acredito que temos aí uma mão, né, que nos guia e distribui isso, ou não, ou simplesmente vai ser mais um conteúdo que vai ficar por aí, e tá tudo bem por isso. Só que eu não fui sempre assim, eu não nasci assim. Muitas e muitas vezes, mas anos, não foram vezes, foram anos, eu evitei chegar, falar, me expor, porque eu falava assim, meu Deus, e se ninguém olhar? Eu falei lá igual uma tonta. Hoje eu consigo ver por um outro ponto de vista, mas foi preciso vencer algumas batalhas. A dependência, a personalidade, quando ela está viciada numa dependência de elogio, reconhecimento, você na vulnerabilidade vai comer mato, mas vai comer mato grandão, porque você vai ficar com medo e aí não vai fazer nada. Então, e perceba que se existir essa dependência, já vou te falar na escrita como identifica. Você vai conseguir perceber que não é muito bom para essa pessoa. Outra coisa também, que a vulnerabilidade não é bom para personalidades assim, são pessoas que têm raiva de si mesmas. São pessoas que nutrem uma certa crítica tão grande sobre si, como uma vontade de acertar sempre, que se ela não acertar, ela mesma não se perdoa, né? Essa raiva de si mesmo, às vezes até de ter vivido certas experiências negativas, ela se culpa demais e ela tem raiva, de repente, de ter, sei lá, às vezes ter tido um relacionamento ruim no passado, ela fica muito exposta. E aí, se ela se sentir criticada, piorou, né? Essa vulnerabilidade vai levar para o buraco, podendo carregar a pessoa até para uma depressão, para uma tristeza muito grande. Então, de novo, não fale para uma pessoa, ai, assiste a Brené Brown, ela fala sobre vulnerabilidade, seja corajosa. Não dá, não funciona assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada personalidade está no momento.
Às vezes, que é o que acontece, se você não sabe de nada disso, você vai ficar muito tempo, né, no problema. Se você tem a consciência é o primeiro passo para a cura, você vai perceber que você tem um sentimento de culpa, que é o que aconteceu comigo, que você tem uma dependência, que você emocional da aprovação dos outros, que você só fica feliz se as pessoas curtirem o que você faz, se você não fala, se ninguém curtiu, então o seu conteúdo não era bom, né? Você começa a perceber, e essas vendas, né, começam a cair. Começa a acontecer uma coisa muito bonita e interessante, que é você começa a desmistificar. Você começa, por exemplo, esse fato que eu contei agora de um fotógrafo que tinha vergonha de tirar foto porque as pessoas estavam olhando, quando ele passou a perceber que aquilo ele não precisava que ninguém gostasse, mas ele estava fazendo porque para ele era bom, porque ele se sentia livre. Ele até mesmo falou para mim durante essa vivência: "Eu não sei, parece que passou". Aí eu te falo: "É mágica?". Não, não é mágica. Isso se chama conexão. Isso se chama você entender melhor, ir para o autoconhecimento, saber como você funciona, e aquilo flui naturalmente. Agora, se você usar as frases, as palavras jargões e achar que o que vale para um vale para todo mundo, não vai dar certo, né? Não vai funcionar e vai ser sofrido, tá? Então, vamos falar aqui sobre como você pode identificar, então, na escrita, quando a vulnerabilidade é uma coisa difícil e problemática para essa personalidade. Então, eu vou falar aqui, ó. Existe um traço, então eu vou te falar de três, que a gente chama de regressão na parte de baixo da letra. Então, eu vou fazer aqui uma letra S, ó. Eu fiz uma letra S e aqui, ó, você tá vendo, ó? Isso, ó. Fiz esse traço e puxei para trás. Essa puxada para trás aqui, ó, isso a gente chama de regressão, é regredir. Todo S é assim? Não. A gente tem S's, quando a gente aprende na escola é assim, né? A gente vai para frente. No máximo você faz um lacinho aqui. Você não faz assim, volta aqui atrás, vem aqui, faz de novo. Esse traço não faz parte do como a gente aprende, né, na escola. Então, a gente tem aqui esse traço do S que se chama essa regressão. Quando isso acontece muitas vezes, vai falar assim de um traço que você precisa ter atenção, que para vulnerabilidade não é legal. Então, anota esse aí no seu caderninho. Lembre que nenhuma personalidade, ela é reduzida a um traço. Eu tô aqui te contando algumas coisas, porque se você gosta desse conteúdo, você quer se aprofundar, você quer realmente saber mais para como aplicar na sua vida, aí você tem que fazer o curso, né? Porque não é mágica, que não é uma adivinhação. É para você entender que os gestos ao escrever vai falar exatamente sobre tudo isso que eu te contei aqui. Outro traço também que eu posso te falar seria a parte de baixo das letras, né? Que a gente fala, vamos falar de uma maneira mais leiga aqui, as pernas das letras cortadas. Então, existem pessoas, por exemplo, que vão fazer a letra G assim, ó. Tá vendo? Faz esse traço e ele para aqui, ó. Ele parou bem aqui. Esse traço, quando você não sobe ele, quando você não termina ele, esse corte aqui, não é só na letra G, mas qualquer letra que tem essa zona que a gente chama de zona inferior, que é da execução. Quando ele fica travado aqui, também é uma demonstração que se essa pessoa for exposta à dificuldade, a ser criticada, ela pode se sentir mal. Então, fique atento a esse outro tracinho aqui, mais um para sua coleção aí. A análise da escrita, ela é sempre oportuna porque a gente vai montar um quebra-cabeça. Nunca é um traço, é o conjunto dos traços que vai falar sobre um perfil. Imagina que uma pessoa, ela é como se fosse 50 tons de cinza. Então, um só traço não vai resolver a sua vida, né? Nem dois, mas sempre aqui o modelo é ilustrativo. Outra coisa aí, que é o terceiro ponto que eu vou te falar, é quando a pessoa, imagina que aqui é uma folha, vamos fazer assim, né? Imagina que isso aqui é uma folha de sulfite, né? Você pediu para a pessoa fazer uma cartinha, escrever aí para você, aí ela vai e assina aqui, ó. Escreveu bem aqui nesse cantinho, bem nesse lado, né? Você de frente para a folha
do lado, seu lado esquerdo, quando a pessoa faz essa assinatura aqui para esse lado esquerdo, você aqui também vai identificar o quê? Aqui eu me apego, eu tenho dificuldade com o novo, com aquilo que eu não contava. Então, a gente viu agora 3 traços. Vamos pôr aqui os 3 juntos para você lembrar. Primeiro, são as regressões. Segundo, as pernas curtas. Então, você aprendeu 3 maneiras de você identificar que a vulnerabilidade naquela pessoa pode pegar. Pode ser uma vulnerabilidade que vai fazer a deteriorização da pessoa, que não vai ser legal para ela. Então, esse é uma orientação bastante importante que eu quero que você leve essa informação com você. E eu espero que possa te ajudar aí nas suas reflexões, na sua maneira de ver as pessoas, nos seus relacionamentos, no seu próprio bem-estar. Você tem agora na mão uma informação que você pode até olhar os seus gestos ao escrever, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. E se você tiver alguma dúvida, me escreve. Você tem aqui embaixo vários espaços para você escrever. Se você está me ouvindo aí, só o meu áudio, né? Você está ouvindo, eu sugiro que você também dá uma olhadinha nessa mesma informação que você tem aqui. A gente está em vários canais, várias mídias. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, de uma maneira que a gente possa atender todas as pessoas que gostam de ver, as que gostam de ouvir. E isso é muito oportuno, né? Conhecimento nunca é demais. E é um bem que você leva para você. A gente se fala no nosso próximo bate-papo. Até já!